Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo nesse dia. Hoje eu trago para vocês um comentário desta lição Discipulado Cristão. É a lição do Ed Adalp, da Escola do Discipulado. E se caso você ainda não adquiriu esta lição, é muito fácil. Está disponível em nossa livraria Arca Missionária, que fica lá no nosso templo central em Abril Lima. Independente que você seja um novo convertido ou que seja um obreiro, você precisa ter esta lição, porque servirá de edificação para a sua vida espiritual e para a sua vida ministerial. O comentarista da lição é o nosso pastor Dário José, e ele traz assunto aqui, de fato, muito bom para a nossa edificação. Eu vou trazer para vocês hoje um comentário do primeiro tópico da primeira aula da lição, para que esse vídeo não fique muito longo e que você aproveite cada detalhe nessa lição. Então, a primeira aula, o tema é o discípulo e Deus. E o texto escolhido como leitura está em Atos, capítulo de número 17, do versículo de número 24 ao verso de número 29. Eu quero que você leia esse texto na sua residência, pegue a sua Bíblia, onde você estiver, e leia Atos 17, do verso 24 ao verso de número 29. A introdução, o nosso pastor Dário José, que é o comentarista da lição, ele inicia dizendo: ao meditar sobre o universo da incalculada dimensão da Terra, o planeta onde vivemos, o discípulo de Jesus poderá levantar a seguinte pergunta: quem criou e conserva tudo isso? Alguma vez você já fez esse tipo de pergunta? Principalmente pessoas que ainda não entende e não conhece o conhecimento das Escrituras Sagradas. Principalmente naquele momento de escola, quando o professor de ciência ensinou que o mundo foi criado através daquela explosão. Mas quem conhece a Bíblia entende que o mundo foi criado, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2 em diante, mostra que Deus criou todas as coisas usando a sua palavra. Haja luz, haja terra seca, haja divisão entre águas e terra. E isso tudo aconteceu. E no sétimo dia Deus, ele descansou de sua criação. Não é que Deus ficou cansado, mas que ele concluiu tudo aquilo que ele fez de uma forma perfeita. Então, o primeiro tópico da lição é: quem é Deus? Quem é Deus? Essa pergunta pode ser muito fácil ser respondida se caso alguém chegar para você e lhe perguntar quem é Deus. Qual seria a resposta que você daria? Deus é um Deus infinito, Deus é um Deus que criou todas as coisas. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é o onipresente. Deus, ele é o onisciente. Seria talvez fácil responder sobre Deus. Mas quando a gente pergunta de fato quem é Deus, estou falando em sua plenitude, estou falando em um contexto pessoal. Quem é Deus em sua personalidade? Quem é Deus em sua essência? Isso é algo muito difícil de se explicar. Até porque, disse Jó, no capítulo de número 36 e verso número 26, Jó disse: Deus é grande contudo, e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Veja só, Deus é grande contudo, e embora a sua grandeza, nós não conseguimos compreender. Então, como a gente tem essa dificuldade de compreender quem é Deus, ele usa meios para que o homem lhe reconheça, ele se revela para com o homem. Então, a forma que Deus ele se faz revelar para o homem, o comentarista, que é o nosso pastor Dário José, ele apresenta 3 maneiras que Deus se faz conhecer ao homem, que Deus se revela para com o homem. E a primeira maneira que o comentarista da lição usa aqui é que Deus se revela por meio de sua criação. Como o homem tem esta dificuldade de compreender quem é Deus usa a criação revelando quem é ele. Veja só que a criação não precisa usar palavras, não precisa usar vozes para que o homem, quando veja tudo aquilo que está feito, tudo aquilo que ele contempla com os seus olhos, ele perceba que existe um Deus, um Criador sobre tudo e um Criador sobre todos. Não é isso? Já disse João no seu Evangelho, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, João diz que num princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele criou tudo, e tudo foi criado por ele
e para Ele. Então, quando a gente olha sobre isso aqui, percebemos que Deus, Ele se revela através da criação, não é? Quando a gente olha sobre a questão da Terra, a Terra em sua rotação, ela gira em uma velocidade média de 1.666 km por hora. Veja só que velocidade. E se a Terra porventura parasse em um certo momento, a humanidade seria extinta, seria destruída através de maremotos, seria destruída através de tsunamis, enfim, a Terra poderia também entrar em uma era glacial. Então a humanidade chegaria em um momento de ser aniquilada. Só que quem lê o livro de Josué, capítulo de número 10, vai perceber que quando Josué estava lutando contra seus inimigos, Josué fez uma oração a Deus e Deus parou a terra. E detalhe, nada aconteceu. Então, nós entendemos que Deus, ele controla todas as coisas e ele vai contra aquilo que a ciência acredita, aquilo que a ciência ela apresenta. Por quê? Porque a terra foi feita para ele e foi feita por ele e tudo de fato é dele. Ele tem um controle absoluto de tudo. Ele consegue parar a terra e nada acontecer. Se você ler o livro do profeta Isaías, capítulo de número 38 e verso número 8, vai encontrar um texto dizendo que quando Deus ele se revela ao rei Ezequias e pede para que o rei Ezequias lhe peça um sinal. Sinal esse que poderia retroceder 10 graus do relógio de Acais, 10 horas. E Deus fez o dia retroceder 10 graus do relógio de Acais, mostrando que ele era poderoso, não apenas para parar a terra, no capítulo de número 10 do livro de Josué, mas para fazer que a terra retrocedesse, e nada aconteceu, porque ele controla todas as coisas. Então, Deus se revela por intermédio de sua criação. O texto que o comentarista da lição ele usa aqui é Romanos capítulo de número 1, versículos de número 19 e o verso de número 20. Mas também você pode ler Salmos de número 19, do versículo de número 1 ao verso de número 3, mostrando que a criação, ela anuncia a obra do seu Criador. Se você ler Salmos de número 19, versículo 1 ao 3, você vai encontrar essa referência bíblica. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Então perceba aqui que a terra, ela anuncia a obra do seu Criador. A segunda forma que Deus ele usa para fazer conhecer ao homem é através da sua palavra, através das Escrituras. A Bíblia revela o nosso Deus. Tudo isso aqui que você está ouvindo é através das Escrituras. Então a gente começa agora a entender uma parcela da pessoa de Deus. Não em sua totalidade, porque Ele é infinito. Já diz o profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 8 e o verso 9. Isaías diz que os pensamentos de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos é mais alto do que os nossos caminhos. Assim como os céus é mais alto do que a terra, também os caminhos de Deus é mais alto do que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais alto do que os nossos pensamentos. Então nós somos seres limitados, não conseguimos entender um ser que é infinito, né? Um Deus que é incalculável em sua perfeição, mas ele usa as Escrituras para que o homem possa conhecê-lo quem ele é. Depois ele usa o seu Espírito Santo para que, através do Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, nós podemos também conhecer a Ele através do seu Espírito Santo. Detalhe que o Espírito Santo ele não tem apenas a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também o Espírito Santo ele tem a missão de revelar quem é Deus. Então nós temos agora a possibilidade e também a oportunidade de conhecer o nosso Criador. Você que é novo convertido, você precisa agora ficar com o coração feliz. Por quê? Porque você é uma pessoa bem-aventurada. Deus te deu a oportunidade de conhecer aquele que criou todas as coisas e que controla
tudo e que controla todos. Que Deus te abençoe, que você possa guardar esta palavra como meditação para você e como edificação. Lembrando que isto é apenas o comentário do primeiro tópico da primeira aula da lição. E vai ter muitos detalhes ainda que você vai também poder acompanhar e tenho certeza que o nome do Senhor Jesus será glorificado. Se você não segue o nosso perfil no Instagram, você precisa seguir para que você não perca nenhuma parte desse comentário. Amém? Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.